Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa conversa significativa de hoje, cujo tema é a conexão entre as realidades espiritual e física. Existe alguma conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico? Eu digo conexão não no sentido de nós podermos sentir as emanações ou, de certa forma, inclusive, até recebermos inspiração do mundo espiritual aqui no mundo físico. Isso é tema de uma outra conversa e certamente há muitas conexões. Mas a realidade física, ela é totalmente independente da realidade espiritual ou elas estão conectadas? O que eu vou apresentar hoje se baseia em diversas escrituras sagradas e traz para a gente essa percepção dessa conexão, né? Comecemos com o indicativo bíblico, né, de que no princípio era o verbo, né, é o que está em João, no seu capítulo 1, versículos 1 a 5, né, em que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né, e todas as coisas foram feitas a partir do verbo. Ou seja, tudo aquilo que existe é uma emanação do divino. Se é uma emanação do divino, não é também por pouco que as indicações das diferentes linhas religiosas nos indicam que conhece-te a ti mesmo, terás conhecido a Deus, ou nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós somos parte desse sopro que vem, que se torna realidade. E toda a realidade que nos cerca, ela é fruto desse verbo, é fruto dessa emanação, fruto dessa força que vem e se torna real e concreta. Agora, por outro lado, se a criação toda é uma resultante daquilo que é o verbo, daquilo que é o que estava com Deus, daquilo que era Deus, né? Quem somos nós, na verdade? Aí as escrituras barrais, por exemplo, falam que o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Esse é o verdadeiro mundo. O mundo que nós vivemos é apenas uma sombra desse mundo espiritual. Ora, a sombra tem existência, né? Quando a gente pega, por exemplo, a luz do sol e produzimos a sombra da nossa mão, e se a nossa mão se movimenta, a sombra se movimenta. Você vai dizer, a sombra tem movimento, a sombra tem existência. Sim, nós temos existência, mas nós temos uma existência que resulta da existência real. A existência real é a mão e não a sombra. Então vejam, tudo que nós somos aqui, nós somos apenas um reflexo do que é o real, né? Tudo o resto, quer dizer, se o real é a dimensão espiritual, nós aqui não somos nada mais do que, de repente, talvez a própria miragem do deserto ou o reflexo da imagem na água. Porque, na verdade, quem existe é a imagem original, é a realidade original, né? O mundo espiritual, então, ele tem como contraparte o mundo material. É como se as duas coisas fossem intrinsecamente interconectadas. O que acontece na dimensão espiritual acontece na dimensão material. Eu vou lhes dar um exemplo. Nós vemos muito nas escrituras sagradas também, nos textos transcendentais, nos textos de inspiração, nos textos que buscam nos elevar a uma dimensão maior, em que nós somos comparados, por exemplo, a uma árvore frutífera, né? Isso também está dentro da dimensão bíblica, né? Quando a gente fala que nós deveríamos ser como os frutos excelentes de uma árvore, a árvore aqui nessa dimensão física, ela tem uma contraparte na dimensão espiritual. O que é a contraparte dela? São os frutos espirituais. Existe uma árvore na dimensão espiritual que não tem cara de árvore, né? Nós aqui identificamos aqui a árvore como sendo uma coisa que tem raiz, tronco, né? Tem os seus galhos, tem as suas folhas, tem os seus frutos. Na dimensão espiritual existe algo que a gente não consegue descrever, porque nós não temos a visão espiritual para conseguir entender o que significa isso. Mas na dimensão espiritual existe também algo que tem raízes,
que gera galhos, que gera folhas, que gera flores, que gera frutos, e cuja contraparte se encontra aqui na dimensão física. Então, isso é uma coisa extremamente misteriosa. Ou seja, há uma conexão mística entre nós aqui na dimensão física e a verdadeira realidade que é a dimensão espiritual. De outro lado, se o verdadeiro mundo é o mundo espiritual, né? Se isso aqui somente é uma projeção da sombra desse mundo espiritual, a sombra não tem praticamente vida em si mesma, né? A sombra não é a realidade, a sombra é apenas um reflexo, né? E esse reflexo, claro, tem existência, como a árvore frutífera que tem existência. Mas a árvore a qual essa árvore frutífera está conectada é muito maior do que essa realidade que nós vemos aqui. E nós estamos conectados aqui, nós estamos conectados ao nosso espírito. Nosso espírito, apesar de nós estarmos vivendo aqui nesse plano físico, ele habita a dimensão espiritual. Ele tem poderes que nós desconhecemos. Ele transita por realidades que nós desconhecemos. Mas ele está intimamente conectado a gente. Então, se nós temos visão aqui nesse mundo, que é a visão física, eu consigo olhar a tela do computador onde eu estou sendo filmado nesse vídeo, eu consigo ver vocês que estão participando aqui, eu tenho olhos físicos. Então, aos olhos físicos existe uma contraparte espiritual, são os olhos espirituais. O que os olhos espirituais veem? Veem as qualidades espirituais. O que os olhos espirituais percebem? Percebem a grandiosidade do divino, a grandiosidade da criação. Percebem os diferentes mundos de Deus. Então vejam, como eu disse logo no início, Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, que diz isso, né? Que o mundo físico é apenas uma sombra do mundo espiritual. É apenas um reflexo muito, digamos assim, pouco representativo, né? Do que é a realidade espiritual. De novo, voltemos à ideia da sombra, né? Se eu coloco minha mão sob o foco de uma luz e eu vejo a sombra não é capaz de falar sobre o sangue que circula na minha mão, não é capaz de entender quem é o cérebro que faz essa mão se movimentar. A sombra não consegue ver os detalhes das unhas, não consegue ver os detalhes da pele, nada disso aparece. Portanto, a sombra, ela é uma réplica, digamos assim, uma contraparte da realidade que é muito maior. Bom, se tudo aquilo que veio a existir, né, no mundo físico existe a partir das interações entre forças, né, porque nós somos o resultado dessas interações entre forças, né? Nós somos o resultado das interações entre as forças atômicas, das forças moleculares, da força eletromagnética, da força gravitacional. São forças que fazem com que nós tenhamos existência, né? Na realidade espiritual, essas forças não existem. Existe somente a emanação divina, que é o Verbo. Como eu disse, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e a partir desse Verbo é que toda a criação existe. Na dimensão espiritual, existe uma única realidade. E é muito interessante isso, porque na dimensão espiritual nós mantemos a nossa identidade. Nós somos quem nós fomos na realidade física. Mas na realidade espiritual, nós não somos mais sujeitos às forças dessa realidade física, que são forças que são típicas de uma realidade limitada. Apesar de que o universo é praticamente ilimitado, né, na nossa percepção, na nossa perspectiva, mas eu digo é limitado porque o que é a realidade espiritual é muito maior do que o que é a realidade física. Então, o que importa em síntese dessa primeira parte que eu estou dizendo é: o mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. O mundo físico é uma contraparte do mundo espiritual. O mundo físico
é praticamente inexistente, se nós formos fazer essa comparação, a grandiosidade da realidade da dimensão espiritual. O mundo físico depende do mundo espiritual, como a sombra depende da luz e da mão, ou do corpo, ou do objeto. Né? Se não houver corpo, objeto, não há sombra. Se não houver realidade espiritual, nós não existimos. Então, essa é a nossa primeira conclusão, né? Da conexão entre as realidades física e espiritual, é que essa conexão é uma conexão de dependência da realidade física para com a realidade espiritual. A realidade espiritual ela é essencial. A realidade física ela é transitória, ela é resultante. Ela não tem vida per si. Por mais contraditório que seja o que eu estou dizendo, né? Vocês vão dizer, não, peraí, você está falando, você pensa, você olha, você observa, você conclui. Claro que você tem existência. Mas tudo isso quem faz é a minha dimensão espiritual. A minha dimensão física vê os objetos, percebe os objetos, analisa os objetos e manda essa informação para ela ser gravada na minha realidade espiritual. É ela que, na verdade, faz as conclusões, é ela que... Por isso que nós temos uma realidade distinta da realidade dos animais. Animais têm sentimentos, mas eles não têm a capacidade da autorreflexão. O penso, logo existo, não existe para um animal, porque ele não é capaz de refletir sobre si próprio. Apesar de que ele tem sentimentos de dor, de saudade, de alegria, de tristeza, de contentamento, de insatisfação. Esses são sentimentos reais, mas são sentimentos que não estão conectados a uma dimensão da autopercepção. E essa dimensão da autopercepção, o que nos dá é a nossa dimensão espiritual. Então, o que é a dimensão espiritual? Ela é a essência. Ela é a provocadora de tudo. Muito bem. Então, por que nós existimos na dimensão física, né? Qual é o propósito da nossa existência na dimensão física? A dimensão física é o primeiro estágio, a primeira etapa da realidade das coisas. Né? E por maior que seja o universo, por mais impressionante que nós sejamos como seres humanos, com a nossa criatividade, capacidade, etc., etc., nós estamos presos a uma realidade física contingente, ou seja, ela hoje existe, amanhã ela não existe, limitada. Limitada porque as suas potencialidades são limitadas, enquanto que as potencialidades da realidade espiritual são infinitamente, incomensuravelmente maiores. Agora, a realidade espiritual ela não é única também. Ela tem várias camadas, ela tem várias dimensões. Né? Nós talvez aqui estejamos falando sobre a primeira dimensão da realidade espiritual que nós temos entendimento, que é uma realidade onde o espaço e o tempo não existem. Uma dimensão que não conhece o espaço-tempo e que talvez seja a primeira dimensão para onde o nosso espírito migra, né, quando se desprende desse corpo físico com a nossa morte física. Mas existem infinitos mundos de Deus, infinitas realidades dentro dessa realidade espiritual. Não significa que nós nos desprendamos desse corpo físico e partamos para uma realidade onde ela é, per si, é só aquilo. Eu vou passar eternamente deitado numa nuvem tocando harpa. Isso não é a realidade. Talvez essa nuvem tocando harpa seja uma primeira aproximação de uma dimensão onde o cansaço não existe mais, onde as limitações inexistem, onde a alegria e a realização são a máxima, né? São a tônica. Mas é muito mais do que isso. Porque se essa realidade física é o reflexo da primeira dimensão da realidade espiritual, cada dimensão da realidade espiritual é um reflexo da dimensão seguinte. E isso nós não vamos mais conseguir entender, nem eu consigo explicar. Eu só posso dizer que, por definição, a realidade espiritual ela não pode ser apenas unidimensional, ela não pode ser somente uma única situação, porque isso seria limitar o Criador à sua própria criatura. Se o Criador é ilimitado, então as dimensões da criatura são também ilimitadas.
Nos escritos barrais há muitas referências sobre essas diferentes camadas, né? Por exemplo, Bahá'u'lláh fala que a vida terrena é a primeira etapa, mas que existe a vida do reino, né? Esse reino espiritual, que é a segunda etapa. Uma terceira etapa, Bahá'u'lláh denomina como domínio celestial. Uma quarta etapa, ele denomina como mundo invisível. E por aí vai. São várias etapas, são várias dimensões que ao longo de um tempo que não conhece fim, nós vamos estar migrando ao longo da nossa existência, dessa existência espiritual. Bom, a conexão da realidade espiritual, se ela é a essência, se ela é a provocadora, então, quando nós nos encontramos na dimensão espiritual, nós somos dotados do poder de insuflar, de criar. E é por isso que Bahá'u'lláh, em um de seus escritos, diz que nós, quando partimos para outra dimensão, a dimensão espiritual, nos tornamos como se fôssemos o fermento que é a levedura do pão, né? O pão nós sabemos que é feito de farinha, basicamente, né, farinha, água, sal, né? Você amassa, 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 mas isso não cresce se não tiver fermento. Então, o fermento o que que é? São algumas bactérias, né, que compõem essa levedura, que elas vão fermentando, emitindo gases, e o pão vai crescendo. É por isso que o pão cresce, né? Bahá'u'lláh diz que nós, na outra dimensão, somos essa levedura, nós fazemos esse mundo limitado crescer. Então existe uma influência, um sopro que conecta o outro mundo com esse mundo, essa outra dimensão com essa dimensão. Talvez essa primeira camada dessa outra dimensão, ela tenha esse papel de ser a nossa estimuladora, a nossa impulsionadora, a nossa inspiradora. Bahá'u'lláh diz que as artes, os ofícios, as grandes descobertas são todas potencializadas pela influência das almas que fizeram a passagem, passaram desse mundo limitado para outro mundo, e elas estão constantemente conectadas com esse plano, com essa existência. Em suma, minhas amigas, meus amigos, entender que existe uma conexão entre essa vida limitada e uma dimensão muito infinitamente maior do que essa, nos dá propósito para a nossa existência. Porque se a nossa existência fosse simplesmente viver esse mundo, viver essa vida, nascer, crescer, estudar, trabalhar, se aposentar, curtir os netos, envelhecer e acabou. E dizer, não, a vida é só isso. A ideia de que há uma dimensão espiritual não é simplesmente um conforto para a nossa alma, não é porque nós vamos descansar, então teremos um Shangri-La onde nós poderemos curtir uma felicidade infinita e eterna. Sim, nós vamos curtir uma felicidade infinita e eterna, mas essa outra dimensão, ela tem um propósito, ele é um tensionador, porque também, se o Criador é infinito, se o Criador é todo amor, chegar a esse amor infinito implica em nós estarmos numa constante e infinita caminhada em direção a Ele. Então não há parada. A próxima dimensão da nossa existência não é estática. É nessa existência que nós reunimos as capacidades, as destrezas, as habilidades espirituais, né? Porque esse olho não vai adiantar de nada na próxima existência, nem meu ouvido, nem meu nariz, nem minha boca, nem meu pulmão, nem nada disso. Mas o que vai valer na próxima etapa da nossa existência é o quanto eu sou capaz de cultivar humildade na minha vida, o quanto eu sou capaz de ser colaborativo, o quanto eu sou capaz de ser generoso, o quanto eu sou capaz de ser amorosa, o quanto eu sou capaz de ser acolhedora, o quanto eu sou capaz de colocar a minha criatividade, os potenciais que Deus me deu em ação. É isso que vão ser os instrumentos da nossa próxima existência. E é por isso que desenvolvemos essas capacidades nessa existência limitada, para nós é fundamental. É fundamental porque nós precisamos fazê-lo sem a expectativa de uma recompensa nem o medo de uma punição. Mas fazemos isso por
descobrirmos, entendermos qual é a nossa missão nessa realidade planetária, nessa realidade limitada, eu chamo, porque ela é limitada comparada com a capacidade daquilo que é o espiritual, mas é aqui que nós desenvolvemos as nossas qualidades. E fecho dizendo, olha, as conversas significativas que nós mantemos aqui, sempre, elas têm esse propósito de nos estimular a nós desenvolvermos as nossas capacidades, as nossas habilidades espirituais, para que na nossa próxima etapa de existência, nós iniciemos essa próxima etapa com o instrumental necessário para o nosso crescimento. É isso. Muito obrigado.